Olá, meus amigos, graça e paz, tudo bem? Bom, eu quero começar esse vídeo de hoje falando de coisas muito importantes. A primeira delas está no livro do Michael Murdock, que diz o seguinte: aquilo que você odeia aponta para o que você está destinado a reparar. E aquilo que te traz dor aponta para aquilo que você está destinado a reparar, a curar. Bom, apesar de você não gostar, de muitas pessoas não gostarem do Michael Murdock por conta de suas falas, da sua teologia, eu não estou nem um pouco preocupado com isso. O que mais me chama a atenção são esses ensinamentos, essas frases específicas que faz todo sentido na nossa vida. E por que eu estou trazendo tudo isso para vocês? Porque o mundo à nossa volta, as coisas que estão acontecendo no mundo, é revoltante demais. Dá raiva, dá ódio, dá indignação. Apesar da gente saber que todas essas coisas, todas elas já estão, elas foram trazidas para nós, a igreja, através da Bíblia. Ainda assim a gente se pega de uma situação que fala, cara, não é possível. Não é comum, não é normal no meu imaginário pensar que as pessoas estão fazendo tais coisas, elas estão replicando tais situações que elas fazem isso e falam assim, cara, isso não vai dar ruim, isso vai dar certo, isso vai ser perfeito. E por que eu estou falando isso, né? A gente já sabe que está vivendo num mundo onde está se valorizando, glamorizando demais o papel da militância LGBT, porque existe um investimento massivo nessa agenda LGBT, no empoderamento feminino, né, no feminismo, dessas mulheres que lutam tanto contra o machismo, mas são piores do que o que elas lutam, porque o feminismo é tão pior do que o machismo. Mas a gente começa a ver que essas questões que nos traz dor, nos traz indignação, ela precisa de alguma maneira nos amadurecer, nos fazer crescer. Eu vou resumir isso para vocês, o que está lá em Romanos capítulo 1, no versículo 27, que diz assim, ó: e também os homens deixaram as relações naturais com as mulheres e se queimaram de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem de si mesmo o castigo que merecem por causa dos seus erros. E como não querer saber como não querem saber o verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vício, ciúme, crimes de morte, briga, mentira e malícia. Caluniam, falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos, inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte. Mas mesmo assim, continuam a fazê-las e, pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Cara, eu vou tentar traduzir para você, mostrar aquilo que está na minha cabeça e como isso é revoltante. Primeiro é a matéria que está lá no site The Christian Post e que o Gospel Prime ele fez a tradução aqui e que traz a luz para a gente. A primeira delas, Biden diz ser quase pecaminosas leis contra cirurgias trans em crianças. Presidente dos Estados Unidos é um defensor da ideologia de gênero. Wellington, o que é ideologia de gênero? Eu não vou explicar para você aqui de uma maneira complexa, porque vai demorar e você não vai ter paciência. E se você quiser, me convida para estar na sua igreja. Eu vou ter a alegria de estar trazendo para vocês ali uma palestra ou um seminário sobre a ideologia de gênero. Mas, resumindo, é quando eu passo a me identificar com qualquer coisa. Qualquer coisa. A ideologia de gênero é a ideia de que eu posso ser o que eu quiser. Eu posso ser homem, eu posso ser mulher, eu posso ser homem e mulher, eu posso ser mulher-homem, eu posso ser uma baleia, eu posso ser uma árvore, eu posso ser aquele ventilador ali atrás, eu posso ser esse fone de ouvido, eu posso ser um óculos, eu posso ser negro, eu posso ser azul, eu posso ser qualquer coisa. Aquilo que vier na minha cabeça, o que eu decidi num momento, eu posso me tornar. É aquilo que eu me identifico. Na hora, no momento. É assim que a ideologia de gênero funciona. Apesar de muitas pessoas falarem, não é assim, você está sendo
rude demais, você está sendo muito leviano. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Se você pesquisar no YouTube, você vai ver que adultos estão começando a se identificar com crianças, com recém-nascidos, e por aí vai, meu irmão. Não para. A salada da ideologia de gênero não para. E o que ela quer com isso? Ela quer evidenciar aquilo que nós acabamos de ler. É o distanciamento do homem de Deus. É o cara que ele não quer nada com Deus, absolutamente nada. E ele literalmente passa a se parecer com nada. A ideologia de gênero, ela faz com que um ser humano criado à imagem de Deus, com história, com sonhos, com projetos, passe a não ser nada. Você imagina uma pessoa que não se identifica com sexo algum. Ela diz que ela não se identifica com nada. Quando ela chegar com os 80, 90 anos, o que vai ser? Qual é a história que essa pessoa deixou? Qual é qual é o legado que um ser humano como esse pode deixar? Alguém que não construiu nada, que não fez nada, que viveu no momento, viveu aquilo que sentia. Gente, isso é um absurdo que nós estamos vivendo. Isso é uma loucura o que nós estamos vendo. E esse presidente, esse maluco desse John Biden, ele diz ser quase pecaminosa leis que são contra as cirurgias trans em crianças. É isso que você está ouvindo. O presidente dos Estados Unidos, ele é o defensor da ideologia de gênero. Olha só o que ele diz. Acho que é quase pecaminoso o que está acontecendo na Flórida. Quero dizer, é simplesmente terrível o que eles estão fazendo. Eles são seres humanos. Eles quem? Crianças, gente. Crianças. Eles amam e têm sentimentos. Olha o que ele está falando de criança. Ele não está falando de uma pessoa com 15 anos. Ele está falando de crianças de 6 anos, de 5 anos, de até 4 anos de idade. Eles têm inclinações. Preste atenção nisso que ele está dizendo. Ele está falando para você, para mim, que existem crianças pequenas que ainda não tomaram consciência do seu ser, que elas têm inclinações. Até onde é que vocês acham que isso vai parar? Sério, onde é que vocês conseguem imaginar que essas coisas vão parar, gente? Ele está dizendo que crianças têm inclinações. Se criança, preste atenção, se uma criança ela tem poder de decidir qual é o seu gênero, ela também pode decidir se ela quer fazer, você sabe o que eu estou falando, com quem ela quiser. Ah, mas ela é uma criança de 6 anos. Não, mas ela já decidiu qual é o seu gênero, então ela pode ter relação com quem ela quiser. É nesse nível que nós estamos prestes a chegar. É esse absurdo que nós estamos vendo acontecer nos dias atuais. E que é preciso com que hajam pessoas que se levantem para dizer que não, Deus criou XY e XX, acabou. Não existe nada além disso. Então, aqui nós vemos um presidente de uma potência mundial dizendo que é quase pecaminoso o fato de ver leis que são contra a transição de sexo de crianças. Preste atenção nisso que eu estou falando. Só para mim, não sei, é cruel, ele está dizendo é cruel ver uma lei que impossibilita essas crianças de terem a sua transformação. Ele não especificou com quais leis estaduais estavam questionando, mas sua observação veio em resposta a uma pergunta de Carl Penn sobre o que o governo federal pode fazer para proteger os americanos LGBT, especialmente crianças trans que estão lidando com todas essas leis estaduais regressivas. Vocês lembram do que o presidente atual do Brasil, esse ladrão, ele falou? Que a pauta da família é uma pauta atrasada? Tem vídeo meu aqui no canal. Ele dizendo que a pauta da família é uma pauta atrasada. E o que é uma pauta atrasada? É isso. São agendas regressivas. Agendas que regridem, não, elas não são progressistas. Gente, ó, cabe isso na nossa mente? Cabe isso? Então aqui nós vemos a maldade desses caras. E que nós, como igreja, não podemos aceitar. Não podemos tolerar. O que está acontecendo hoje precisa ser combatido. Precisa ser combatido, sendo ensinado nas igrejas. Os pais precisam ensinar os seus filhos dentro de casa. E as escolas precisam também se manifestar contra esse tipo de falácia que tem que ser levantado. E por falar em escola, bem lembrado, eu vou trazer para vocês aqui uma notícia que saiu agora, há 1 minuto. Que é o seguinte: após alerta do MP,
professores de Taubaté não poderá usar expressões de cunho religioso. Recomendação da promotoria visa coibir qualquer forma de proselitismo religioso. Entre as proibições estão as frases Deus te abençoe. Deus te abençoe. E fazer orações com os alunos. Então quer dizer o seguinte, que a escola não pode mais falar sobre Deus, a escola não pode mais falar, um professor não pode mais dizer Deus te abençoe, meu filho. Não pode, mas pode dizer que uma criança pode fazer trazer pautas ideológicas, falar para as crianças sobre a agenda LGBT, falar para as crianças sobre o feminismo, falar para as crianças, levar as crianças a fazerem exercícios de cunho sexual. Isso pode. Isso pode. Não pode mais um professor falar Deus te abençoe? É isso. É isso que está acontecendo. Mas o Hélio vai piorar até na palavra. Eu sei, mas isso revolta. Isso é uma loucura, meus amigos. Dá pavor só de imaginar o governo, a prefeitura, o Ministério Público proibindo as pessoas de manifestar a sua fé, mas não proíbem as pessoas de manifestar as suas ideologias. Que nós sabemos que a maioria são parte de uma agenda LGBT, de uma agenda feminista, de uma agenda que quer destruir a fé, destruir a família, destruir os pais, destruir a figura masculina. É isso que eles querem. É isso que eles estão lutando. E eles estão conseguindo. Eles estão conseguindo porque eles já invadiram as escolas e isso não vai parar. Eles estão tirando Deus. Nós vimos aqui, eu trouxe a leitura, Romanos capítulo 1. Olha só, no versículo 28. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Deus, entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. O que é que não deve? Nós vimos no capítulo anterior. A imoralidade sexual. Eles querem colocar isso dentro das escolas. Eles querem ensinar isso dentro dos teus filhos. Para os teus filhos. Por isso é a tua responsabilidade, pai. Use a tua autoridade, a tua responsabilidade para ensinar os teus filhos contra essas ideologias que querem eliminar o nosso papel. A importância do pai dentro de casa. Da autoridade do pai. A importância da mãe. Na verdade, a glamorização de um empoderamento feminino que arranca a mãe de dentro de casa para fazer com que o Estado seja o pai e a mãe dessas crianças. É por isso que existe um lobby muito grande para patrocinando o empoderamento feminino. Ou não? Ou vocês acham que não? Vamos falar a verdade. E quem é que cuida das crianças? Eu não estou dizendo que esse é o papel da mãe. Somente. Esse é o papel do pai. A mãe dá o amor, a mãe ensina e o pai educa. E o que nós estamos vendo nas famílias? Não, eu não quero educar, eu não quero amar, deixa o Estado cuidar. O Estado cuida do meu filho. Sabe o que o Estado está fazendo? Aqui dentro da escola, não pode mais falar de Deus. Isso está acontecendo lá em Taubaté, mas vai ver isso em outras escolas. Vai ver o que está acontecendo em outros lugares. É um absurdo o que a gente está vendo. É uma loucura o cenário que foi montado para prejudicar a família e para perseguir os cristãos. Estão tirando, de fato, Deus totalmente das escolas. O único resquício que tinha de professores de falar Deus abençoe meu filho, já não poderá mais ser feito. E aí? E agora? O que resta? Como é que nós vamos lutar contra isso? Essa é uma responsabilidade tua como pai. Tua como mãe. Os seus filhos é propriedade de vocês, não é propriedade do Estado. As crianças não são propriedade do Estado. Os meus filhos não são propriedade do Estado. Os seus filhos não são propriedade do Estado. E é hora de nós, pai, se a tua escola, o MP ou qualquer outro movimento, prefeitura, Câmara dos Vereadores, está proibindo e coibindo os professores de falar de Deus, é hora dos pais se levantarem, é hora da igreja se levantar e ir contra esse tipo de argumento, esse tipo de lei que restringe
o uso da palavra de Deus dentro da sala de aula. Se eles podem falar de ideologia de gênero, se eles podem falar sobre sexualidade infantil, mudança, transição de sexo, nós também podemos falar sobre Deus dentro das escolas. Importa obedecer a Deus e não a homens. Aí sim, se nos proíbem de falar do evangelho, se nos proíbem de falar de Deus, nós devemos agir de maneira contrária a essas leis. Que Deus abençoe você, um grande abraço e vamos manter-se firme nessa fé, confiante, porque no final a vitória já nos foi dada em Cristo Jesus. Deus abençoe.